minutinho. Seguinte, galera. O que a gente começou? Só ir aceitando. O que a gente começou a estudar nas aulas passadas? Eu gravei até um vídeo explicando para vocês na quinta, certo? E o que eu queria que a gente tivesse discutido? Como é que a Europa ela passou... Ô, Elian, sai. Ô, Elian, você tem que assistir a aula, Elian, sentado. Porque se você começar a ver a aula deitado ou boca aberta, você vai ficar com sono. Aí se você ficar com sono, você não vai aprender direito. Não tô com sono, não. Eu tô com um pouco sono. Aham, sei. Fica jogando Free Fire. Não jogo mais não, meu. Tô proibido. Fica jogando Free Fire até 5 horas da manhã, aí vai assistir a aula deitada lá. Vou pedir pra você grifar a apostila, vai fazer o quê? Minha mãe não deixa eu jogar Free Fire, não. Entendi. Seguinte. Ó, para todo mundo só me ouvir, hein? Seguinte. Eu comecei a passar para vocês algumas... O Otávio tá pedindo pra você, tá? Ele não apareceu o pedido dele aqui, não. Seguinte. Eu queria que vocês tivessem visto que a Europa ela começa a passar por uma série de transformações, beleza? E que transformações são essas? Olha, o comércio volta a aparecer, ou seja, começa a circular cada vez mais produto dentro dos feudos. Se começa a circular produto, o dinheiro, né, a moeda, tá ligado? A nota começa a aparecer de novo. Porque me falem o seguinte, reflitam o seguinte, precisa existir o dinheiro para um povo que só vive de troca, sacou? Não tem necessidade. Por quê? Porque quando você vai trocar um produto com outra pessoa, você está trocando o ovo pelo leite. Você está trocando a carne pelo tecido. Você está trocando o trabalho pelo alimento. Não precisa. Só que quando o comércio volta a aparecer, outras ferramentas, outras ideias, outros produtos voltam a circular, ou seja, fazer parte da vida das pessoas, o dinheiro volta a aparecer. Certo? Outra coisa, eu queria que vocês tivessem visto lá, eu pedi para vocês na aula passada sacar aí, vocês acharam essas duas páginas amarelas aí, ó, 146 e 147? Foi até da atividade, né? Ô, Igor, o que você tá viajando na maionese aí, Igor? Nossa senhora, ajeita esse tupete, menino. Ué, tá Ele é doido. muito problemático. Ué, e tá todo esquisito ali, eu não tô entendendo, tô olhando, tá o Igor, senhor. Ô, Pedro, na hora que eu chegar lá na escola, eu vou estar, eu vou lá furar a orelha, agora mesmo. Não pode, né? Eu vou ter que tirar, né? Ah, vai fechar minha orelha. Mas vai ficar feio, doido. Uai, Igor. Pode usar brinco assim, né, escola? Ele já é feio, vai ficar feio mais ainda. Nossa. Você é mais feio que eu, filho. Parece que você tá com como é que chama aquele berno na bunda, velho? Ô, Elian, presta atenção. Você é foda, ele. Presta atenção. Antes de você inventar qualquer moda, você ainda tem que fazer 200 flexões.
Nossa, Não é isso que ele ficou devendo? Ele está desde o sexto ano devendo. Então, você não tem moral comigo, Eliane. Quando você não fizer aqui, ó. eu vou gravar vídeo, eu vou gravar um Ô, vídeo. Pedro, falta 175. Ele fez 10 no intervalo. Mas se liga, galera, olha só. Para eu poder corrigir a atividade aí com vocês e a gente passar lá para a página 150 e 151, onde eu quero mostrar. Eu vou desativar os áudios de vocês porque tá chegando muita interferência aqui para mim. Certo? Perfeito. E para a gente agilizar, porque se a gente agilizar, vocês vão para o intervalo mais cedo, hein? Combinado. O lance aqui é o seguinte, galera. A Europa da Idade Média, ela vai sofrer um monte de transformação, certo? Ela vai melhorar a ferramenta, ela vai melhorar o uso da construção, né? A técnica, porque parece fácil para a gente hoje em dia, quando a gente vê uma obra, quando a gente vê um prédio, uma casa sendo construída, mas para a Idade Média, isso era super difícil, sacou? Era super complicado você conseguir construir uma coisa, porque a galera não tem ferramenta, não tem cimento ainda, saca? Não tem viga de ferro, não tem nada disso. Ou seja, tudo era na pedra, tudo era muito mais complicado. E aí, ao longo dessa Idade Média, algumas técnicas e algumas ferramentas foram aparecendo. Sabe o que agilizou muito a vida dessa galera? O carrinho de mão, sacou? Não existia isso. Imagina que as pessoas, para poder levar pedra, tijolo, saco de areia, tudo isso era aqui, ó, nas costas. Certo? E quando a gente leva isso nas costas, é tudo trabalhoso, é tudo difícil. A partir de algumas invenções, como, por exemplo, a espátula, né? Como o carrinho de mão, uma enxada de ferro, poder usar ferradura no cavalo. Vocês que têm sítio aí, sítio, roça, fazenda, qual que é a vantagem de ter um cavalo ferrado? Para que a gente usa um cavalo ferrado, vocês sabem? Pra trabalhar na... Eu esqueci. Eu sei, Pedro. Ah, Fala um de cada Fala aí, vez aí. Júnior. Fala um de cada vez aí. Eu acho que é por causa que o cavalo ferrado, ele protege o pé do cavalo das pedras e protege mais. Então, o pé do cavalo vai ficar protegido e ele vai poder fazer o serviço mais rápido. Ó, Ô, Aline, cadê minha merenda? um cavalo, quando ele começa a ser ferrado, ele fica mais resistente. Ó, presta atenção, presta atenção. O cavalo com ferradura, a pata do cavalo, porque o cavalo não tem pé, né? O cavalo tem pata. A pata do cavalo, ela vai ficar mais protegida, ele aguenta fazer mais o trabalho e outra, ele aguenta andar mais longe, certo? Por quê? Porque ele não machuca, ele fica mais resistente. Então, parece pouca coisa, mas agora... É tipo um chinelo. É tipo um sapato, certo? E aí, pensa na seguinte situação, o Igor. Qual é a distância? Ô, Pedro, Diga. se eu falei pé, é por causa que eu falo assim mesmo, eu comparo animal com gente. Não, tranquilo. Mas, Otávio, continua nessa comparação, olha pra você ver. Imagina quanto que você ia conseguir andar, a distância que você ia conseguir percorrer descalço e a distância que você ia conseguir percorrer se você tivesse um sapato adequado. Você concorda Eu que você... consigo. Eu consigo rodear a cidade, que eu caminho todo dia. Descalço? Não, com Então, sapato. Com sapato. Imagina você descalço tendo que andar a mesma distância. Você dá conta? Por incrível que eu já tô acostumada a andar descalço. Consegue. Só que imagina você ter Eu que não andar... dou conta, não. Eu imagina só você ter que ando andar descalço,
20 dias sem parar, descalço, estrada de terra. Não consigo. Não consegue. Eu nem uso chinelo, eu não gosto de usar. Ô, Elian. Então, se liga, presta atenção. Olha só. Parece pouca coisa, mas quando o cavalo ele começa a usar ferradura, né? Quando a gente coloca a ferradura no cavalo, isso significa que a gente protegeu a pata dele. E ele vai conseguir andar mais longe, ele vai conseguir fazer o trabalho com mais eficiência, ele aguenta carregar mais carga. E tudo isso ajuda essa população da Idade Média a produzir melhor, a melhorar suas técnicas. O cavalo, né, o carro de boi, tudo isso, o carrinho de mão, a enxada, pá, tudo isso vai facilitar a vida do povo da Idade Média. Com uma vida melhor, aqui que eu quero que vocês entendam, porque é o que a gente vai grifar hoje, hein? Olha só. Eu já vou responder a atividade 1 aí, que eu preciso corrigir uma parte dela, beleza? Olha só. Quando essas ferramentas elas melhoram, quando essas técnicas elas melhoram, o europeu ele vai conseguir produzir mais, certo? O que é isso? Se você tem uma roça, se a pessoa ela tem um sítio, um campo, um espaço de terra, e ela conseguia plantar naquele espaço de terra, agora, se ela conseguia plantar naquele espaço de terra, quando ela tiver uma ferramenta melhor, quando ela tiver um animal, quando ela tiver um animal para poder ajudar no plantio, né? Ajudar na plantação, ajudar a produzir comida. Vocês concordam que o europeu ele vai ter mais alimento do que antes? Quando ele conseguia plantar tudo na mão, ele precisa cavucar, ele precisa plantar a semente, ele precisa colher tudo na mão. A partir de agora, ele tem novas ferramentas. Ele tem uma enxada, ele tem uma pá, ele tem um carro de boi. Ou seja, ele consegue plantar mais comida do que ele tinha antes. E se ele tem comida sobrando, ele vai poder ter uma vida melhor. Ó, isso daí tudo para vocês poderem sacar o esquema da nossa mudança de hoje. Mudança na Idade Média. Com esse europeu... Diga. Entrou uma pombinha aqui dentro de casa. Presta atenção, foca. Olha só. Pelo amor de Deus, Elian, olha que você fala as coisas me dá aula. Se liga. Com essas novas ferramentas e com mais alimento, a população da Europa vai crescer, certo? Vai ter mais comida e com mais alimento as pessoas vão começar a poder ter mais filhos. Por quê? Porque elas não estão passando aperto, né? Elas não estão miseráveis mais. Elas, a partir de agora, já têm uma vida mais saudável, já têm uma vida com mais alimento, com mais nutriente, e elas começam a ter mais filhos. As pessoas se casam mais, as pessoas engravidam, e a população vai aumentando. A população vai crescendo. Tem aí, ó, uma questão na atividade, a letra B. Eu não vou ditar ela, mas ela é bem facinho, né? Que está perguntando como é que esse aumento da população, ou seja, por que a população crescendo, as igrejas elas foram modificadas? O que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Por que a construção da igreja se altera em relação ao crescimento da população? Olha só, quando a Europa tinha pouca gente,
a igreja podia ser pequena, certo? Por quê? Vai chegar domingo, vai chegar na hora da missa, tem pouca gente, você precisa de um espaço grande? Não, você precisa de um espaço que abrigue todas aquelas pessoas. Mas e se a população for crescendo? Tem mais gente, está dobrando, está triplicando, está ficando gente de fora da missa, de fora da igreja. O que a igreja ela precisa, o que a igreja precisa fazer para atender essa população que cresce? Ela precisa mudar. E a igreja, quando ela muda, a igreja, a construção dela muda. Por quê? Porque antes ela era quadradinha, ela era fechadinha. O que eles sacam? Opa, uma igreja quadradinha reta não está funcionando. Vamos fazer uma igreja maior, certo? Vamos chegar a igreja para o lado. Opa, mas peraí. Para a gente fazer uma igreja que cresce, a gente não está conseguindo. Por quê? Porque o teto desaba, certo? Que não está tendo pilastra. Então, vamos inventar um jeito novo. E eles vão modificando as construções. Vocês já foram em alguma construção, alguma igreja que tem um teto redondo? Vocês já viram isso? Vocês já sacaram isso? Ou nunca viram? Eu já. Ô, Igor, quer ver? Eu já também, tô só fazendo tinino aqui pra você entender. Tá. Se vocês olharem para o teto da casa de vocês agora, se olhar para cima, vocês vão ver que o teto ele é reto, né? O telhado ele é reto, certo? E qual é a diferença? Que quando a igreja ela precisa crescer, né? Ela precisa aumentar, o que eles vão fazer? Eles vão mudar a arquitetura. O que é arquitetura? É o jeito de construir. Ao invés de ficar um telhado reto, eles vão fazer um telhado redondo. Por quê? Porque cabe mais coisa. Sacou? Então, aumentando o número de pessoas, né, a população da Europa crescendo, vai modificar as próprias igrejas. E era aí que eu queria que vocês olhassem na página, abram as duas aí, ó. Página 150 e 151, beleza? Abram essas duas aí para mim, por gentileza. Certo? Ô, Pedro, Diga. podia falar as páginas que na hora que você falou, meu, deu uma travada. Assim. Página 150, 151. Uhum. Obrigado. Beleza? Eu tô pegando, Pedro. Eu vou pegar hoje. A minha não chegou ainda. Tá. O Elian, então, Pronto. já anota aí no caderno que eu vou passar o seguinte. Isso. Boa, gente. Olha só. Eu quero que vocês façam para mim uma tarefa extra. Beleza? Fazer o quê? Vocês vão fazer uma tarefa extra. Anota aí para mim. Ah, tá. Eu vou até escrever para não ter erro, beleza? Ó, a tarefa extra é o seguinte. Vocês já ouviram falar no evento que aconteceu no ano passado, no incêndio da Catedral Notre-Dame em Paris? Hein? Ouviram ou não? Não. Então, Eu não ouvi. essa catedral, ela é uma das mais importantes da França. Beleza? E ela pegou fogo no ano passado. Eu quero que vocês façam uma pesquisa dela para mim. Ok? Então, ó, a tarefa é essa. Vou escrever aqui no bate-papo. Ô, Pedro, Oi. você escreve e coloca a imagem aqui que eu vou tirar uma print. Vou passar aqui, ó. Tarefa extra. Pesquisar sobre a Catedral de Notre-Dame em Paris e explicar
Porque um incêndio... Ô, Um Pedro, incêndio... Quem que vai passar a tarefa? Pedro. Eu vou mandar lá no grupo também a tarefa de vocês, beleza? Ah, tá. Eu não tô no grupo do 7º aluno, tá ligado, mano? Que eu já ri, mano. Tá ligado, mano? Quê? What? Mas onde ele manda, a Angelita te colocou. Ah, tá. Otávio, bora ficar mudando o nome toda hora? Pronto, ó, essa daí é a tarefa extra, beleza? São duas Eu vou pesquisas. mandar lá no grupo, Pedro. Como é que é? Perdão. Eu vou mandar lá no grupo. Tá, Ô, Pedro, eu vou copiar aqui, já vou mandar lá. o cão pediu pra eu colocar as tarefas lá. Você pode pedir alguém também, né? Se alguém Não, mas quiser. o meu tá facinho aqui, ó. Aí, ó, pronto, já mandaram lá, o Luquinha já mandou. Show de bola. Seguinte. E outra coisa, certo? Pronto. Daqui a pouco eu vou passar a tarefa normal, certo? Mas ela também não vai ficar grande, não. Ficou claro para todo mundo? Vocês entenderam aí? Vocês entenderam aí a vantagem, né? A mudança que esse crescimento da população ele causa, né? Ou seja, mais gente vivendo, mais as igrejas elas precisam se modificarem, né? Para quê? Para proteger e para abrigar mais pessoas. Então, muda o estilo de arquitetura. Só que aqui tem um detalhe. Na pesquisa de vocês sobre a Notre Dame, por isso que eu passei ela de tarefa extra, vocês vão sacar que, ao mesmo tempo, ela é uma igreja e uma fortaleza. Por quê? Porque ainda estavam acontecendo um monte de guerra medieval. E aí, na hora que um exército ataca o outro, na hora que um nobre ataca a outra região, para onde que a população foge? Elas fogem para dentro da igreja. Então, vocês vão sacar, e aí é legal vocês pesquisarem, principalmente na internet, para vocês verem imagens dessa igreja, vocês vão ver que ela só tem blocão de pedra, sacou? Ela não é construção de tijolinho normal, uma construção de boa. Ela é toda fechadona, parece um castelo, né? Para poder abrigar e proteger essas pessoas na Idade Média. Então, são igrejas, assim, muito, muito antigas. Tinha quase 1000 anos de idade, Notre Dame, por exemplo. E ela pegou fogo ano passado na Reforma. Eles estavam restaurando ela e ela foi incendiada. E a gente perde muito. A história perdeu um monte de explicação por conta disso, né? Por conta da construção, por conta do jeito que ela foi feita, as pinturas que tinham lá dentro, tudo mais. Beleza? Então, pesquisem sobre isso. Beleza? Joga para mim, para a página 152, por favor. Ok? Joga aí para mim, para a página 152, por gentileza. E peguem para mim a caneta de marcar. Ok? Peguem para mim a canetinha de marcar. Show? Deixa eu só ver. Caneta de marcar e página 152 está no jeito aí? Beleza? Ó, quais vão ser as mudanças que esse aumento da população vai trazer e que altera tudo? O número de habitantes da Europa crescendo, ele modifica tudo. A mudança que vai rolar ali é gigantesca. Então,
Acompanhe comigo aí no comecinho da página 152, resultados do crescimento populacional, ou seja, as consequências disso. Não precisa grifar esse começo, beleza? Grifem só o que eu vou pedir. Certo? Acompanhem comigo para vocês não se perderem, hein? Desde aproximadamente o ano 1000, nas diferentes regiões da Europa, houve um aumento populacional significativo. Para satisfazer a necessidade de alimento, foi preciso ampliar a área de plantio e introduzir outros cultivos, como o de aveia e o de ervilha. Grifem isso aí para mim agora, ó. Começo do segundo capítulo, do segundo parágrafo. Os camponeses passaram a trabalhar em terras que até então não eram exploradas. Assim, bosques foram derrubados e pântanos drenados para se transformar em áreas de cultivo. Grifem até aí para mim. Certo? Escrevam do lado, escrevam aqui em cima, ó. Tá vendo que tem um espaçozinho em branco? Escrevam aí para mim. Vou ditar, hein? Presta atenção. Se liga. Coloquem aí. O aumento da população. O aumento da população. Ô, Pedro, Diga. como é que eu vou pegar essas postas aí quando eu pegar a apostila? Ô, Eu vou Elian, pedir pra alguém mandar pra mim? eu tô gravando essa aula e eu vou compartilhar ela lá no Plural. Depois é facinho de você pegar isso que a gente falou, adiantar o vídeo até as partes que é para grifar e você vai acompanhando e vai refazendo. Simples. Beleza? Então, ó, continuando. O aumento da população levou a novas áreas de plantação. O aumento da população, o crescimento da população, não sei, levou a novas áreas de plantação. Ô Pedro, é para grifar essa parte? Isso aí é para escrever, Otávio. Nesse espaço que estava em branco. Aqui, ó. O aumento da população, o que mesmo? O aumento da população levou a novas áreas de cultivo. Levou A novas áreas de cultivo. Não precisa grifar, mas acompanhe comigo. E é o que de cultivo, Pedro? E a novas áreas. E a novas áreas de cultivo. O que é isso? O povo está precisando de comida, certo? A população está crescendo. Se a população está crescendo, a gente precisa plantar mais. Quer ver? Só para vocês entenderem. Me respondam o seguinte. A população no mundo hoje, ela é de muita gente ou pouca gente? Muita gente. Muita gente. Se a população é de muita gente, a gente precisa de muita plantação de alimento ou pouca? Muita. Vocês sabem qual é o lugar que está sendo modificado? Presta atenção, isso aqui é atual, hoje em dia. Lugar que está sendo modificado para aumentar a plantação de alimento? São Paulo. Mato Grosso. Minas Gerais. Vocês já ouviram falar no desmatamento da floresta amazônica para poder plantar comida? o desmatamento? Estão derrubando a floresta amazônica para quê? Para criação de gado, criação e só que o solo da Amazônia não é bom para plantar. Não é bom para plantar não, mas ele está sendo cada vez mais explorado. Por quê? Para madeira também. Para madeira, para criação de gado,
para soja. Por que que A isso tá fazenda do Lula foi desmatação. Então, e aí, isso tudo significa que quanto mais a população do planeta cresce, mais alimento precisa. E se o povo precisa de alimento, precisa de terra para plantar isso. Isso significa que a floresta vai ser derrubada, o pântano vai ser plantado, terra de serra que nunca foi para plantio, como estão precisando de plantação, está precisando de alimento, eles vão passar a ser modificada. Então, ó, isso é uma das coisas que a gente vê aparecendo lá na Idade Média. Continua aí, terceiro parágrafo. Não precisa grifar, hein? A população continuou a aumentar, mas o desenvolvimento tecnológico estagnou. Ou seja, a população está crescendo, mas as ferramentas pararam, né? Não estão aparecendo novas. Desse modo, se produzia a mesma quantidade de comida para sustentar cada vez mais gente. Ou seja, a plantação é a mesma, só que tem mais pessoas para comer agora. E se tem mais pessoas para comer, está faltando comida. Beleza? E com essa dificuldade, ó, grifem o finalzinho desse parágrafo para mim. Finalzinho do terceiro parágrafo. A sobrevivência ficava ameaçada. Com dificuldades de se manter, alguns servos fugiam do feudo. Beleza? Ó, grifem para mim o começo do próximo parágrafo, o começo do quarto parágrafo. Os camponeses sem terra tentavam se estabelecer em outros feudos ou nas cidades, que vinham ganhando importância desde o século XI. Continua grifando. Continua grifando aí para mim. Uma das consequências do aumento demográfico foi o movimento de urbanização, mas as dificuldades eram muitas. Várias cidades ofereciam condições de vida bem precárias a seus habitantes. Grifem até aí para mim. Vira aqui do lado, ó, a página está assim, né? Vira aqui do lado e escrevam nessa beiradinha. Pedro, Oi. Depois dessa videoaula você vai postar as tarefas lá? Vou postar lá no grupo. Igual Já você me postei, mandou. Já postou. Ah, tá. Virou? Escrevam aqui nessa beiradinha aqui para mim, ó. Aumento. Pera aí, eu não tô achando. Na onde? É só virar a apostila, Igor. Você tá grifando. Virou, escreve aqui do lado, ó. É bem curtinho. Ah, tá. A beiradinha. Escreva aí, ó. Escrevam aí para mim. Aumento da população na cidade. Aumento da população na cidade. Aumento da população na cidade. Joga para o parágrafo. Perdão, não ouvi. Nada, né? Ó, o Igor, velho. Se liga. Joga para o parágrafo de baixo para mim, por favor. A nobreza feudal também teve as suas consequências do aumento populacional. Grifem isso aí agora para mim, ó. Apenas o filho mais velho de um senhor feudal, ou seja, o primogênito, para grifar, tinham garantias de que após a morte do pai, seriam os donos da terra. Os outros filhos tinham a opção de ir para a igreja, ingressando no clero, ou ficar um cavaleiro sem terra. Grifem até aí para mim.
beleza? Ou seja, o aumento da população está modificando toda a vida dessas pessoas. Novas terras, novos plantios, as cidades estão voltando a aparecer com força, estão voltando a ter gente, e alguns nobres estão até perdendo força, beleza? Guardem essas informações que vou passar a tarefa e a gente vai precisar delas, beleza? Vou deixar lá no grupo tudo certinho para vocês fazerem para mim, e na aula de quinta-feira a gente passa os próximos itens, beleza? Beleza, Pedro. Valeu, galera.